Olá, o que queres que eu te faça? Esta pergunta é feita por Jesus aos discípulos Tiago e João, é dirigida ao cego de Jericó e é também perguntada a nós. O que queres que eu te faça? Com esta reflexão do Evangelho de Marcos, capítulo 10, vamos perceber que Jesus não fala muito, mas os seus gestos falam muitas coisas. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 35, já começa com um pedido dos discípulos Tiago e João. Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. O que queres que eu lhes faça? Perguntou Jesus, e eles responderam: queremos que na sua glória um se sente ao seu lado direito e um ao seu lado esquerdo. E Jesus responde que ele mesmo veio para servir e dar a sua vida para muitos. E isto ele sinaliza logo mais adiante ao entrar em Jerusalém, na sua entrada triunfal, que culminaria com a sua morte na cruz. Em seguida é a nossa história principal para nós hoje, que deixa muito claro que nós vínhamos falando, que o ser humano tem um valor inestimável e que nossos pedidos não resumem tudo aquilo que Deus quer nos dar. A história é a seguinte: Jesus está saindo de Jericó e com a multidão o seguindo, e um cego de Jericó que está à beira do caminho, percebendo quem é Jesus, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão manda ele calar a boca, mas ele continua. Quanto mais a multidão mandasse calar-se, quanto mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus manda chamá-lo: chame-o. Então alguém chegou para ele e disse: levanta-te, tem bom ânimo, ele te espera. Então, num salto, ele pulou, jogando a sua capa, e se chegou a Jesus. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver, respondeu o homem. Então Jesus diz: vá, a tua fé te salvou. E ele estava curado e seguia Jesus caminho, estrada afora. Mas esse homem permaneceu a estrada afora ao lado de Jesus. Por quê? Bem provável ao descobrir que ali nesse homem, nesse Jesus, tinha muito mais para receber. A questão da visão não era nada comparado com o que agora ele descobrira. E nós queremos descobrir junto. Alguns destaques que é feito pelo Evangelho e queremos nos aprofundar neles, olhando novamente com mais cuidado. No começo do Evangelho, da história, começa dizendo que esse homem cego de Jericó, ele tem um nome, ou seja, apesar de ser cego, ele tem um nome, se chama Bartimeu. Segundo esse cego de Jericó, mendigo, ele tem um pai, ele se chama Timeu. E esse cego de Jericó, mendigo, por mais que a multidão não o perceba, ele está à beira do caminho. Ou seja, em primeiro lugar, como muitas vezes a multidão poderia chamá-lo e apelidá-lo aquele cego, né? Ele tem uma identidade, ele tem um nome, se chama Bartimeu. Em segundo lugar, esse cego mendigo jogado pelos cantos, né? Ele tem uma história, tem uma vida, ele tem um pai, ou teve um pai que se chama Timeu. Ou seja, em algum momento em sua vida, ele deve ter sido carregado nos braços, né? E beijado com muito amor. E terceiro, por mais que a multidão não percebesse, mas muito pelo contrário, se irritasse com ele e mandasse ele calar a boca, ele é notado como alguém que está à beira do caminho pelo Evangelho. Ou seja, ele é visto por alguém. E por último, nesse Evangelho, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Que é uma pergunta muito óbvia, muito simples. Toda a multidão podia perceber que esse homem queria voltar a enxergar. Mas não é tão simples assim. Não mesmo. Imagine você poder chegar numa festa, num banquete, e alguém lhe chamar, e você olha para os lados e pergunta: eu? Tem certeza? Imagine você agora um mendigo jogado pelos cantos e chegar nessa festa, e o dono da festa chegar para você com toda a educação e dizer: Senhor, o que eu posso te servir? Posso te ajudar? Isso percebe? Isso não é tão simples. Uma pergunta dirigida logo de quem e
e para esse homem insignificante, tendo uma multidão para dar atenção, né? Querendo um momento especial com seu mestre, Jesus se preocupar com esse cego, mendigo, jogado pelo canto. Ele se vê como um ser humano amado e acolhido e compreendido por Deus. Percebe? Não são as coisas que pedimos a Deus ou que recebemos. É você. Você é uma pessoa especial para Deus. É como diz a Bíblia, a menina dos olhos. Os discípulos entenderiam isso mais tarde, que a felicidade não se encontrava em estar numa posição de honra ao lado do seu mestre, mas seguir a Jesus e fazer o mesmo, ou seja, servir e dar a vida pelos outros, amar o próximo como a ti mesmo. Isso para você pode parecer um pouco batido, meio estranho, meio sem valor, mas deixa eu te relatar um fato que te faz pensar um pouquinho mais. No centro do estado do Rio Grande do Sul, o jornal postou uma matéria falando de um casal, uma família que resolveu sair daquela cidade para o litoral para uma entrevista de emprego. Não tinha dinheiro para a passagem, então resolveu pegar carona, mas não conseguiram, então decidiram ir a pé até uma outra cidade onde pediriam ajuda para familiares. Também estava difícil a viagem e no meio do caminho pararam num posto policial para pedir água. Então o guarda questionou sobre a condição em que eles se encontravam, o marido, a esposa, uma criança de colo, molhados, com frio e aparentemente muito abatidos, né? O homem relatou que eles 2 noites anterior haviam dormido no meio do mato. Na noite anterior, numa garagem. Estavam com fome. Na bolsa tinha bolachas e frutas, mas era para criança. Eles não comiam há 2 dias. Conto esse fato para nós, para refletirmos se nós iríamos parar no caminho para dar carona. Sem conhecer uma família assim, você pararia ou seguiria adiante? Nem conheço esse pessoal, são estranhos, sabe lá quem são? Vejam como nós estamos indo. Que valor nós damos ao ser humano? Normalmente, o valor que nós damos para as pessoas é o valor que nós reconhecemos de nós mesmos, sabia? Nosso preconceito, nosso racismo, nossa discriminação são reflexos de como nós enxergamos o ser humano, inclusive a nós. Pense nisso, né? E se ainda não está convencido, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você, em algum momento em sua vida, sentiu que a sua vida deveria ser vivida com mais intensidade? Tens dificuldade de viver o presente? Pois é, eu também muitas vezes me senti assim. E quando conquistamos alguma coisa que tanto queríamos, depois que o conquistamos, aquilo parece ilusório. Muito bem. E sabe quando isso vai mudar? Quando nós aprendemos a ver melhor, a enxergar com outros olhos as coisas importantes da vida. Como você tem visto e olhado para a sua família, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho? O que queres que eu te faça? Essa pergunta é muito simples, mas demonstra uma atitude de querer fazer o outro feliz, não é mesmo? Muitas vezes, agitados pelo tempo, caminhamos como cegos, como a multidão que não enxergou aquele homem, que buscou os seus interesses como os discípulos. Muitas vezes somos como aquele cego de Jericó que também se valoriza pelo aquilo que as pessoas lhe dizem, lhe atribuem, né? Pela sua incapacidade, pela sua deficiência. Mas para Deus não. Assim Deus encontra cada um de nós, queridos irmãos, e também nos pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus quer se oferecer inteiramente a nós e nos dar infinitamente mais do que podemos e pensamos que merecemos. Deus te ama e deu a sua vida por ti. Valorize e valorize as pessoas que estão ao seu redor. Que Deus assim te abençoe nessa reflexão. O que queres que eu faça? Por trás dessa pergunta muito simples e óbvia está um amor incomensurável que Deus tem para nós. O ser humano tem um valor inestimável para Deus. Deus quer nos surpreender. E a partir do momento como aquele cego de Jericó que passou a ver a Jesus e seguia por perto, porque sabia que Deus tinha muito mais para lhe dar,
assim também em sua vida, todas as suas conquistas que você merece, que você também vai conquistá-las, né? Dê qualidade a todas essas tuas conquistas e os receba com muita gratidão, com muita alegria, né? Com muita vida, porque você o recebe, porque Deus lhe deu, porque você merece e Deus quer te ver, fazer uma pessoa muito feliz. Deus tem te abençoado muito e há de continuar te abençoando. Que Deus assim conceda a sua bênção sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre os seus relacionamentos, onde quer que você esteja. Amém. O que queres que eu faça? Você também pode fazer essa pergunta às pessoas que estão ao seu redor, até mesmo as pessoas desconhecidas que encontrar pelo caminho, demonstrando a elas o quanto elas são especiais para Deus e o quanto elas são especiais para ti mesmo. Com simples gestos, grande diferença na vida das pessoas.